Oi, turminha! Hoje, nossa aula de história, eu vou revisar o quarto capítulo. No quarto capítulo é a invenção do comércio e o surgimento das cidades. Vocês viram que o que foi que aconteceu? Teve a Revolução Agrícola, em que os seres humanos eles observaram que a semente, ao cair no solo, ela germinava e dava origem a novas plantas. Então, com essas atividades, né, agrícola e a domesticação de animais, elas permitiram que aos poucos esses seres humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, ter um habitat fixo, habitar em um lugar por algum tempo. No início, eles não ficaram logo por muito tempo, eles ficaram o quê? Por um determinado tempo. E aí, esse período deles ficarem fixos, deles deixarem de ser nômades e passarem a ser sedentários, permitiram que eles criassem diversas técnicas agrícolas, como os sistemas de irrigação, o arado. O que era o arado? Era o processo de preparação do terreno para o plantio. Eles preparavam para que jogassem a semente e aí fechasse o solo para que essas sementes germinassem. Então, foi com essa revolução agrícola que eles começaram a surgir as primeiras cidades. E aí? E o surgimento do comércio? Vocês lembram que eu falei a vocês que logo no início, o que foi que eles faziam? Eles faziam o escambo. O escambo era a troca de mercadorias. Ou seja, se eu plantasse arroz e milho e você plantasse feijão e mandioca, eu ia e trocava. Dessa forma eu teria arroz e milho, feijão e mandioca. Por quê? Porque eu pegava um pouco do meu arroz, do meu milho e trocava com a outra pessoa que tinha o feijão e a mandioca. Então, esse foi o início do comércio. Eles trocavam com as outras pessoas para que ele pegasse outra mercadoria, outro produto. Então, foi onde teve origem o comércio. Depois de algum tempo, eles começaram a utilizar moedas para obter esses produtos que precisavam, pois elas eram mais leves e mais fáceis de transportar. Assim surgiu uma nova forma de comércio e os produtos passaram a ser vendidos em troca de determinada quantidade de moedas. Então, foi desse jeito que começou a surgir o comércio. Dessa forma, primeiro na troca de mercadorias, depois eles perceberam que as moedas elas ficavam mais fáceis de ser carregadas de que aquele monte de alimento, né? Aquele monte de produtos. Então, foi quando eles começaram a trocar os alimentos por moedas. Espero que vocês estejam entendendo. A escrita e a matemática. Para que pudessem melhorar a comunicação, elaborar documentos, transmitir mensagens e controlar o comércio, eles começaram a desenvolver e aprimorar a escrita e os números. Vocês lembram quando a gente estudou em matemática os números como eles eram antigamente? E a evolução até chegar aos números que são os números que usamos hoje em dia, os indo-arábicos. Então, foi dessa forma que eles começaram a perceber, porque eles percebiam que eles tinham que aprimorar, ou seja, melhorar para elaborar esse tipo de documento, esse tipo de mensagem que eles queriam para controlar o comércio. As primeiras formas de escrita surgiram cerca de 6.000 anos atrás, com símbolos que expressavam ideias e quantidades. E aí, nem todo mundo conseguia interpretar. As pessoas que conseguiam interpretar eram chamados de
escribas. Eles tinham esse papel, né, de elaborar e interpretar esses símbolos. E aí, com o tempo, as sociedades começaram a desenvolver a escrita, eles passaram a registrar leis, tomar decisões do governo, conteúdos ligados à religião e muitas outras informações. Esses acontecimentos, crenças e saberes dos povos e preservar todo esse conhecimento para futuras gerações. Então, foi dessa forma que eles viram a necessidade de se aprimorar a escrita, para que eles pudessem registrar tudo isso aí. E também para que eles pudessem elaborar leis para que os governadores pudessem governar. E a matemática? Então, o conhecimento matemático veio acompanhado com esse desenvolvimento, pois, com o aumento das atividades comerciais, começou a surgir a necessidade de criar um sistema de pesos e medidas, de contar quantas mercadorias eram compradas ou vendidas, de controlar os impostos e os gastos da população e de fazer cálculos para a construção de palácios e templos. Então, foi dessa forma que eles começaram a perceber essa necessidade. Espero que vocês tenham entendido. Geografia, autocorreção, vou fazer lá no grupo e vou colocar o gabarito também lá no grupo, certo? Aguardo vocês lá. Lembrando, por favor, nada de mensagens aleatórias, conversas paralelas, certo? Vamos manter o equilíbrio, a tranquilidade e vamos aprender o máximo das nossas aulas. Aguardo vocês lá.